Olá a todos e todas, meu nome é Luiz Felipe Maiolini, eu sou estudante de doutorado pela Universidade Federal de Ouro Preto e estou aqui apresentando a minha pesquisa no Encontro de Saberes de 2024. O título da pesquisa de doutorado é Uma máquina de carne em um corpo com vida, do iatromecanicismo newtoniano à clínica médica da Universidade de Edimburgo entre 1700 e 1780. O objetivo dessa pesquisa gira em torno, então, de investigar as transformações epistemológicas e pedagógicas no ensino de medicina dentro de um processo de transferência do modelo mecanicista de cunho newtoniano que se imperou na Universidade de Leiden, sobretudo com a figura de Hermann Boerhaave, que foi professor de clínica, fisiologia, patologia e também de botânica. Esse modelo do Hermann Boerhaave, que foi institucionalizado no início do século XVIII, ele é transferido por antigos estudantes da Universidade de Leiden para a Universidade de Edimburgo, aí mais ou menos na segunda metade do século XVIII, mais especificamente entre 1730 e 1760. Então, a pesquisa ela gira em torno dessa identificar como se deu essas transformações de cunho do conhecimento, de cunho filosófico e também da prática clínica e fisiológica no ensino de medicina. Nesse sentido, então, a gente teve que identificar nessa pesquisa o que é o mecanicismo e de que forma esse mecanicismo ele está alinhado dentro dos preceitos daquilo que escreveu Isaac Newton no seu Princípio e no Optics, no início do século XVIII. Então, a gente teve que mais ou menos alinhar como que a medicina se baseia dentro dos preceitos mecanicistas e que de forma ocorre no início do século XVIII uma espécie de quantificação do corpo humano, de quantificação dos processos fisiológicos e patológicos, e isso, de certa forma, também vai sendo institucionalizado dentro da Universidade de Leiden, na Holanda. Bom, esses antigos estudantes, eles se transferem para a Escócia, eles vão fundar, então, a Faculdade de Medicina em Edimburgo, dentro desses modelos, aplicando, então, esses modelos, esses estilos de pensamento, essas epistemologias e pedagogias dentro de Edimburgo, mas, de certa forma, é possível identificar pelas fontes que esse processo vai se desvencilhando. Eles vão deixando de utilizar as bases newtonianas e vão vendo que a prática clínica, a possibilidade de você entender o corpo dentro de um organismo mais complexo, isso tudo vai deixando de lado a utilização da matemática e da física mecânica para se compreender diversos processos fisiológicos e diversos processos que envolvem aí a cura e a identificação de doenças no corpo humano. Para atingir, então, os nossos objetivos e dar uma concretude aí para a gente entender o que estava acontecendo dentro desses ambientes institucionais, universitários, a gente faz uma análise qualitativa das fontes primárias. Essas fontes, elas envolvem, então, discursos acadêmicos, envolve também as chamadas clinical lectures ou lectures notes, que são basicamente anotações de estudantes. Então, a gente tem acesso a essas documentações que foram digitalizadas por algumas instituições europeias hoje em dia. Então, essas clinical lectures a gente consegue chegar de fato ao conteúdo, às análises daquilo que estava sendo ensinado dentro das universidades. Também fazemos algumas investigações em torno de tratados médicos, de professores e de alguns estudantes, fazendo uma espécie de confronto entre as fontes. Para fazer, então, essa análise documental, a gente conta com duas perspectivas aqui, que é a epistemologia histórica e a história cultural da ciência. Dentro da epistemologia histórica, então, a gente faz uma análise dos discursos que envolve, então, o entendimento dos conceitos, da linguagem, das categorias sendo utilizadas, e vendo como esses estudantes, como esses professores envolviam aí dentro de um ciclo, de certa forma, de conhecimento e filosófico compartilhado. E na história cultural da ciência, a gente consegue identificar esse processo de institucionalização, que envolve aí poderes administrativos, que envolve a relação com o Estado, e tudo isso vai estar englobado dentro das fontes analisadas. A pesquisa que está em andamento, ela chegou em alguns resultados. Um deles foi a identificação de uma comunidade científica muito específica no início do século XVIII, conhecida como Círculo de Archibald Pitcairn, que são um conjunto de professores linkados aí entre Inglaterra, Holanda e Escócia. Esses professores foram responsáveis, então, por desenvolver a chamada medicina newtoniana, que tem um papel fundamental de institucionalização desse conhecimento mecanicista dentro das universidades europeias.
Outro resultado que estamos chegando atualmente é compreender, então, essa transferência do conhecimento físico-mecânico para a medicina. Então, de que forma acontecia isso? Como os conceitos estão sendo intercalados? Então, esses são alguns resultados que, a partir da análise de fonte, a gente tem chegado atualmente. Essa pesquisa ela é desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em História no ICHS, conta com a orientação da professora doutora Anne Jaqueline de Torres Silveira. Deixo aqui o meu agradecimento por toda a ajuda para a Universidade Federal de Ouro Preto e também para o CNPq, da qual sou bolsista de doutorado. Abraços.